Bora ver aqui então a questão sobre normas de circulação. Durante o dia, para veículos automotores e elétricos que não possuírem luzes de rodagem diurna, o uso dos faróis serão obrigatórios em quais situações? Então a gente precisa ficar atento aqui a alguns pontos. Aqui está falando que é durante o dia, e durante a noite a gente tem que usar o farol ligado o tempo todo. Nas vias que tem iluminação pública, farol baixo. Nas vias que não tem iluminação pública, farol alto. Mas aqui está falando durante o dia, não é durante a noite. Professor, mas durante o dia precisa andar com o farol aceso? Sim, em algumas circunstâncias sim, e é isso que a questão está pedindo. Aqui está falando veículos automotores e elétricos. Na verdade, esse elétricos aqui, ó, pela atual legislação, está embutido dentro de automotores, tá? Isso é uma mudança recente no Código de Trânsito Brasileiro, não faz mais essa separação de automotores e elétricos, porque o veículo elétrico ele é um veículo automotor. No que é automotor? É um veículo que tem um motor que faz ele andar. No caso dos automóveis que a gente conhece aí, a maioria deles, quase 100% dos automóveis e motocicletas, tem motor de combustão, queima de combustível. Mas o elétrico também tem um motor, só que o motor é elétrico, então ele é automotor também, tá? Então isso aqui é porque a questão antiga, o Detran ainda não atualizou, então aparece aqui elétrico, mas é indiferente aqui para a análise da nossa questão. Que não possuírem luz de rodagem diurna. O que é isso? Aquele LEDzinho que tem ali na frente, né, o DRL, isso aqui na verdade chama DRL, Daytime Running Lamp, é uma sigla em inglês que representa luz de rodagem diurna. Os veículos atuais, fabricados já recentemente para cá, eles já saem de fábrica com esse DRL, então a gente não precisa ficar preocupado em ficar acendendo farol durante o dia, né? Mas isso o veículo não possui, que aqui fala, ó, o veículo ainda não possui DRL, que é essa luz de rodagem diurna. Veículo aí de 2020 para trás, né? Alguns até tem, tá, gente? É porque de 2022 para frente, se eu não me engano, o DRL passou a ser obrigatório, tá? Então, dali para trás, alguns veículos tinham, outros não. Então, se o veículo não possui DRL, você vai usar os faróis obrigatoriamente em quais situações, hein? Bora ver? Nas rodovias de pista simples, quando fora do perímetro urbano. Sim, se você estiver dirigindo em rodovia de pista simples, qual que é a diferença? O que é isso, pista simples? É porque existe a pista dupla, é uma pista só para ir, uma pista só para voltar, né? Professor, mas toda rodovia é assim, né? Não, cuidado para não confundir mão dupla com pista dupla. Mão dupla é uma pista só, que tem uma linha amarela no meio, que de um lado vai carro, de outro vem. Agora, pista dupla são duas pistas separadas, tá? É que nós estamos falando de rodovia de pista simples. É uma pista só, que tem aquela linha amarela no meio, onde carro vai, carro vem. Beleza? Se é essa rodovia, ok, tem que ligar o farol durante o dia. Mesmo assim, tem que ser fora do perímetro urbano. O que é perímetro urbano? Perímetro urbano são cidades, áreas edificadas, tem construções, tem casas, tem prédios, né? Na roça tem isso? Não tem. Na roça tem uma ou outra, né? Uma ou outra casa. A predominância na roça não é de área edificada, que tem edifícios, que tem casas, residências, não é? Então, perímetro urbano é dentro das cidades. E realmente, gente, nessa circunstância, se tiver uma rodovia de pista simples, fora do perímetro urbano, porque dentro do perímetro urbano não precisa, tem que acender o farol. Então, essa aqui é a resposta. Vamos analisar as demais para ver por que não são elas. Ó, nas vias iluminadas situadas dentro da cidade. Para começar, dentro de cidade, ainda que fosse rodovia, não precisaria usar farol. E nas vias iluminadas, mas nós estamos falando durante o dia. Isso aqui valeria para a noite. Para o dia, não faz sentido nenhum. Então, está errado. O uso do farol será obrigatório durante o dia somente... Aí o somente é o quê? Uma casca de banana, né? Quem acompanha a gente sabe o que é casca de banana. Quando aparece um somente, um apenas, um nunca, um jamais, é 90% de chance dessa alternativa ser errada. E nesse caso aqui ela é errada. Porque aqui fala que somente quando estiver chovendo, com neblina ou cerração, que eu tenho que acender o farol. E não é. Durante o dia, em rodovia, com pista simples, mesmo não tendo chovendo, não estando chovendo, a gente precisa acender o farol. Então, isso somente aqui fez a alternativa ficar errada. Nas rodovias de pista dupla, não é pista dupla, só vale para pista simples, tanto no perímetro urbano quanto fora dele, não, somente fora do perímetro urbano, dentro do perímetro urbano, não. Então, está errada, aprendeu mais essa aí, resposta A, confirmando aí para você. Questão sobre normas de circulação. Durante o dia, sob chuva,
É obrigatório ligar algum tipo de luz no veículo? Sim. Dirigindo durante o dia, começou a chover, é obrigatório acender o farol baixo. Sacou? Independentemente de onde for, tá? Pode ser na rodovia, dentro do perímetro urbano, qualquer lugar. Começou a chover, tem que ligar o farol. Professor, mas mesmo aquela chuvinha fininha, porque eu lembro do professor lá na autoescola falando que somente sobre chuva forte que eu teria que ligar o farol. Pois é, antigamente era assim. Constava lá no Código de Trânsito, chuva forte. Mas eles tiraram esse forte. Começou a chover, por mais fininha que seja a chuva, tem que acender o farol. Se andar com o farol apagado sob chuva, infração de trânsito média, tá? Então aqui está dizendo que não, que o uso do farol é obrigatório somente à noite. Está errado. E para começar, esse somente aqui é uma casca de banana, onde 90% das vezes que aparece uma casca de banana, essa alternativa está errada. E nesse caso, está errada. Aqui diz que sim, mas somente se for motocicleta. Outra vez apareceu a casca de banana. Casca de banana, 90% de chance dessa alternativa estar errada. Prestem atenção, gente, que aqui eu estou falando 90%. Pode acontecer de uma hora ou outra aparecer a casca de banana e a alternativa está certa. Então tem que analisar, tá? Professor, então seu macete não é confiável? É confiável, é 90% confiável. Nada é 100% confiável, nem regra, imagina macete. Ah, mas aí não vai ajudar. Você acha que não ajuda? Fala comigo. 90% quer dizer que de cada 10 vezes que você usar o macete, 9 vai funcionar, somente um que não. Ajuda ou não ajuda? Ajuda, claro. Então essa aqui está errada. Aqui está dizendo que sim, nessa situação é obrigatório ligar a luz baixa para todos os veículos em qualquer via. Certinho. Começou a chover, todos os veículos têm que acender o farol. Em qualquer via, pode ser rodovia, estrada, avenida, perímetro urbano, não importa, tem que acender. Essa é a resposta. E a letra D diz que sim, mas estão somente também. Ó. Somente 90% de chance da alternativa ser falsa, e nesse caso é falsa. Porque aqui está falando que é somente se estiver em rodovia ou túnel. Tudo bem que em rodovia e túnel tem que acender o farol durante o dia, mas não é somente assim não. Sob chuva também tem que ligar, tá? Então aqui está errado porque tem uma casca de banana. Essa questão aqui, para quem faz aulas com a gente, com certeza não erraria, porque tem casca de banana em 3 alternativas. Então, os nossos alunos já chegam eliminando essas 3 e já sobra logo a resposta certa, que é a letra C. Questão sobre primeiros socorros. Em um sinistro onde haja derramamento de combustível, para reduzir o perigo de incêndio, você deve, aí nesse espaço aqui vai entrar uma das alternativas. Talvez você esteja estranhando essa palavra aqui, ó, sinistro. Pois é. No atual Código de Trânsito Brasileiro, que foi alterado recentemente, o termo acidente, acidente, foi substituído por sinistro. Então pode ser que você ainda veja alguma questão no Detran falando acidente, mas significa que essa questão está desatualizada, tá? Porque atualmente na legislação de trânsito não existe mais acidente, existe sinistro de trânsito. Não existe mais acidentado. Existe sinistrado. Tá vendo? Mudaram isso aí. Professor, na prática, o que é que isso muda para nós? Nada. Isso é invenção dos legisladores, né? Alteraram o código para adequar o termo aí à ABNT, que tem uma norma técnica que traz que o termo correto é sinistro e não acidente. Na prática não muda nada para a gente, mas só para você entender. Quando aparecer sinistro, entenda como acidente. Então, beleza, tem derramamento de combustível. Para reduzir o perigo, o que eu devo fazer? Cobrir o combustível com terra, areia ou cal? Essa é a resposta. Esse material granulado, terra, areia, cal, faz o quê? Absorve o combustível e evita que ele se espalhe. Então, é adequado por isso. Apenas lavar a pista. Para começar, lavar a pista é coisa que equipe profissional vai fazer. E aqui ainda tem uma casca de banana, que é o apenas. Quem estuda com a gente sabe que quando aparece casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser errada. E nesse caso ela está errada. Letra B está fora. Cobrir o combustível com lona plástica. Se você jogar uma lona por cima do combustível, isso, a depender do caso, pode até provocar um incêndio. Porque a lona, principalmente sendo aquela lona preta, o que ela vai fazer se for durante o dia? Ela puxa muito calor. E calor e combustível não combinam, né? Vira fogo, incêndio. Então não é legal. Ah, professor, mas se for à noite?
Aí não vai ter o problema do aquecimento por conta da lona, consequentemente isso aqui não vai chegar a oferecer um risco para incendiar ali esse combustível. Mas de certa forma, o que você vai ganhar colocando uma lona plástica ali em cima? Nada, você só vai esconder o combustível e corre o risco de alguém chegar desavisadamente e acabar acendendo ali um isqueiro ou coisa do tipo e provocar um incêndio ou uma explosão. Então aqui não é adequado. Espalhar o combustível é exatamente o contrário do que a gente deve fazer. A gente deve colocar terra, areia ou cal para juntar esse combustível ali e não deixar ele espalhar. Então espalhar aqui não é uma boa ideia. A gente tem que evitar que esse combustível espalhe. Então está errado aqui a letra D, confirmando a letra A para você. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre primeiros socorros. Em caso de sinistro com vítima presa às ferragens, qual socorro adequado? Lembrando que sinistro, no atual Código de Trânsito Brasileiro, é o termo que veio para substituir acidente. Então, se você vir na sua prova escrito sinistro, entenda como acidente. Todos os termos acidente e acidentado que tinha no Código de Trânsito Brasileiro foram mudados para sinistro ou sinistrado. Não é mais adequado usar o termo acidente. Pode ser que você ainda veja na sua prova uma questão ou outra caindo acidente. Significa que essa questão está desatualizada. Mas não atrapalha em nada aqui no entendimento e resposta da questão, tá? Então, beleza. Tem vítimas presas às ferragens. Qual o socorro adequado? Polícia Militar, será que vai resolver a questão das ferragens? Não. Polícia Rodoviária Federal? Não. Inclusive, Polícia Militar e Rodoviária Federal nem é socorro. É a autoridade, o agente da autoridade. A gente precisa acionar, porque se tem vítima tem que ser feita a ocorrência e todo um procedimento ali pelas autoridades de trânsito ou seus agentes. Então, esses dois aqui vão ser acionados, mas não para resolver o problema das vítimas presas a ferragens. Atente-se a isso. SAMU, aquele serviço de atendimento móvel de urgência, serviria se não tivesse pessoas presas às ferragens. Porque o pessoal do SAMU não tem treinamento e nem equipamento para retirar pessoas das ferragens. Tá? Às vezes, no acidente, você vê lá a viatura do SAMU e vê a viatura do bombeiro. Por quê? Porque o bombeiro vai pegar isso aqui, ó. A gente presa a ferragem, veio que caiu dentro de um lago, precisa ser retirado as vítimas dali, ou o veículo mesmo, ou está pendurado numa ribanceira. O bombeiro, além de prestar o socorro à vítima, ele tem equipamento e pessoal treinado para essas situações mais perigosas. O do SAMU não. Mas como no acidente pode envolver várias vítimas, gente presa a ferragem, gente que não está presa a ferragem, esse serviço ele é distribuído aqui. Né? Parte desse serviço quem faz o SAMU, quem faz a outra parte quem faz é o bombeiro. Só lembrando que o bombeiro é o serviço adequado para atender nesse caso aqui. Eles vêm com o desencarcerador, né, um equipamento para poder cortar ali as colunas e lataria do veículo, funilaria do veículo, e retirar as vítimas dali de dentro com segurança. Então, o socorro adequado para caso de pessoas presas às ferragens é o COBOM, ou Corpo de Bombeiros, que é acionado pelo número 193. Questão sobre primeiros socorros. Em caso de sinistro com vítimas, nesse espaço aqui, você vai colocar uma dessas alternativas. Só reforçando que sinistro deve ser entendido como acidente. Esse termo aqui veio para substituir acidente no Código de Trânsito Brasileiro. Então, é obrigação de todos, veja bem, obrigação de todos retirar imediatamente o veículo do local. Gente, sinistro com vítima, se tem uma coisa que você não pode fazer, é retirar o veículo do local. E aqui ainda tem um outro termo, que é o imediatamente, que quase sempre não é uma boa ideia. Tudo que te proporciona ou te condiciona aquele imediatismo é perigoso. Ou quase tudo, né? É perigoso. Então, o tal do imediatamente, normalmente, entra aí como uma casca de banana também. E se tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser errada. E nesse caso aqui, é errada. Não existe obrigação legal em socorrer.
Ué, então quer dizer que se o motorista chegando aí, ele não é obrigado pela lei a socorrer essas vítimas? Claro que é. Então esse não existe aqui está errado. Letra B está fora. É dever prestar ou providenciar auxílio desde que não corra risco pessoal ou para si próprio. Perceba que a letra B fala que não é obrigada não tem obrigação de socorrer. E a letra C fala que tem sim obrigação de socorrer. Ó, é dever. Dever. Uma fala que não é obrigação, a outra fala que é dever, que é obrigação. Quando acontece isso numa questão, eu chamo isso de alternativas confrontantes. Um nome mais bonitinho, mais popular da gente entender isso é alternativas brigonas. Tem uma brigando com a outra. Quando você perceber isso numa questão, você pode estar certo que a resposta vai ser uma das duas. Porque uma está brigando com a outra, batendo de frente. Uma fala que não é obrigação, a outra fala que é obrigação. Uma das duas tem que estar certa. Não é verdade? Se a gente já sabe que a de cima está errada, a certa só pode ser a de baixo. Eu nem leria a alternativa D. Não ia nem passar o olho nela. Porque eu já achei as duas brigonas. Se tem duas brigonas, eu sei que uma das duas é a resposta. E olha que curioso, você não precisa nem saber a matéria. Se você achou duas alternativas brigando uma com a outra, você vai chutar entre as duas. Você tem 50% de chance de acertar. Viu? É obrigação de socorrer apenas, olha aqui, ó, o apenas. O que é o apenas? Casca de banana. 90% de chance de estar errada. Confirmou aqui, ó. Vai socorrer apenas quem causou o acidente? E as outras vítimas você não vai socorrer? Tá vendo como é que não faz sentido? Cascas de banana fazem isso com a alternativa, fazem ela ficar errada. Tá? Então você tem que socorrer o causador do acidente? Sim, o causador do acidente, se ele é vítima, você tem que socorrer também. Mas só ele? Apenas ele? Não. Tá vendo? Então, letra C aí confirmada a resposta para você. Mais uma questãozinha sobre primeiros socorros. Em caso de sinistro com o veículo transportando produtos inflamáveis, que pega fogo, né? O procedimento correto é... Qual seria o procedimento correto? O que vai entrar aqui nesses 3 pontinhos? Providenciar o mais rápido possível o escoamento do produto. Olha, esse escoamento do produto, quem deve fazer é a equipe profissional e treinada. Não é você, motorista, não, tá? E aqui ainda tem um outro problema, o mais rápido possível. Tudo que nos remete à ideia de imediatismo, eu considero casca de banana. E casca de banana faz com que a alternativa esteja 90% das vezes errada. E nesse caso aqui, está errada. Sinalizar o local com tochas de fogo. Pensa bem, o produto é inflamável. Pega fogo fácil. Aí você vai sinalizar com tochas de fogo? Não. Letra B. Essa é a absurda. Toda questão tem sua alternativa absurda, né? Achamos aqui e já eliminamos. Efetuar, primeiramente, a limpeza do veículo. Assim como o escoamento do produto só deve ser realizado por equipe profissional treinada, a limpeza desse veículo que transporta produto inflamável também só pode ser feita por pessoal especializado, treinado. Não é você. Então, letra C está fora. Isolar o local. Aí sim, uns 100 metros antes, uns 100 metros depois, você pode atravessar ali uma fita, colocar arbustos de fora a fora, não é que no meio da pista, não é de fora a fora, que é atravessando a pista, para mostrar que quem estiver aproximando não deve transpor aquela barreira de arbustos, porque senão ele vai entrar numa área de risco onde tem produto ali, acidente ou um sinistro, com veículo com produto inflamável. Tá? Então, essa aqui é a resposta. Questão sobre primeiros socorros. Em caso de sinistro de trânsito com vítima, sinistro entendemos como acidente, tá? Esse sinistro veio substituindo o termo acidente no atual Código de Trânsito Brasileiro. O motorista deve fazer o quê? Quando aparece deve é obrigação, tá? Se fosse um pode, aí não seria obrigação, seria uma faculdade dele. Obrigação, deve é dever, obrigação. Garantir os itens básicos em relação à segurança e oferecer água à vítima. Olha, até aqui estava lindo. O problema foi aqui, ó. Água. Não é recomendável que a gente ofereça água para a vítima. Se ela pedir, então, piorou. Por quê? Porque vítima com ânsia de sede, ela apresenta uma suspeita de lesão interna, com hemorragia. Quando a gente tem uma lesão interna e está perdendo sangue internamente,
isso dá sede. A hemorragia externa também dá sede. O fato de você perder sangue te dá sede. E se você der água para uma pessoa que está com uma lesão interna, você detona ela. Então não pode, tá? Isso aqui entra dentro das 10 regras sagradas que eu ensino no nosso treinamento, tá? Se você ainda não faz parte do treinamento, aqui embaixo desse vídeo tem um link para você entrar aí. Tem 10 regrinhas sagradas que você não pode quebrar elas na prestação de socorro. E oferecer água à vítima é uma dessas regras que lá diz que não pode. Aqui está errada. Transportar a vítima ao pronto-socorro? Olha, transportar vítima é função de pessoal treinado em veículo próprio para isso. Você até poderia transportar num caso excepcional, onde não tem tempo a perder, você não consegue fazer um contato com um socorro especializado, não consegue mandar uma mensagem ou um mensageiro, né, alguém que está passando pelo local para ir lá chamar socorro, você faria isso a título de exceção. Mas a regra geral diz que não é você quem tem que transportar a vítima. Quem tem que fazer isso é o socorro especializado. Então aqui está fora também. Avaliar o estado geral da vítima e acionar o socorro especializado. Olha, até aqui, avaliar o estado geral da vítima ou das vítimas. Só que aqui falou vítima no singular, né? Por isso que aqui manteve vítima, uma só. Imagina que seja um motociclista que caiu lá e se machucou. Avaliar o estado geral para quê? Para quando você for acionar o socorro especializado, você saber se precisa chamar o SAMU ou o bombeiro e eles saberem que tipo de serviço eles vão ter que prestar lá, que tipo de socorro. A depender do caso, eles têm que vir com alguns equipamentos para poder desencarcerar a vítima ali de dentro do veículo. Né? Eles precisam trazer equipamentos de mergulho, se for o caso desse veículo ter caído dentro da água, ou de rapel, se for o caso desse veículo estar pendurado numa ribanceira. Então, tá vendo? Você tem que analisar o estado geral da situação, não só da vítima, para poder acionar o socorro especializado. Aqui está tudo certinho, a resposta é essa. Remover a vítima do veículo. Está aqui, ó. O remover vítima só deve acontecer em casos excepcionais. O veículo está pegando fogo, está afundando dentro da água, está para cair numa ribanceira, aí sim você vai remover. Mas a regra geral diz que não é adequado remover vítima de acidente. Então essa aqui está fora, confirmando letra C para você. Questão sobre primeiros socorros. Em caso de sinistro de trânsito com vítimas, aí já apresentou que pode ser vítima no singular ou vítimas no plural. Lembrando que sinistro é o termo que substituiu acidente no Código de Trânsito Brasileiro. Hoje a gente não acha mais acidente no Código, a gente acha sinistro. Não esquece disso não. Podemos dizer que primeiros socorros são as providências tomadas no local, ok. Iniciais e temporárias, sim, iniciais e temporárias, porque até chegar o socorro especializado, né? Aqui está ok. Até a chegada do socorro especializado, ok. Tudo certinho. As 3 afirmações dessa alternativa A estão corretas. Eu diria que essa é a resposta certa. Vamos analisar as demais? Vamos botar um Vzinho aqui de ok e vamos analisar as demais. Os primeiros socorros são procedimentos de competência exclusiva dos médicos no local do sinistro ou do acidente? Não, não é. O médico não vai nem fazer o primeiro socorro. Quem faz o primeiro socorro é o motorista que chegou ali no local, né? O médico vai fazer o atendimento completo. Então não é exclusivo de médico e nem de profissionais da saúde. Qualquer motorista que chegou ali tem que ter um conhecimento básico para saber o que fazer em caso de sinistros de trânsito. Aqui está errado. As ações que só podem ser realizadas por equipes profissionais. O só é uma casca de banana. E onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. E é errada. Por que está falando que só equipes profissionais que podem prestar primeiros socorros? Não. É para isso que você está estudando primeiros socorros, para tirar sua carteira. Para quando você chegar lá no trânsito e se deparar com um sinistro, uma situação de acidente, que agora foi substituído por sinistro, saber o que fazer, sinalizar o local, avaliar o estado geral das vítimas, acionar o socorro adequado, né, as autoridades também, e até algum procedimento em relação à vítima você pode fazer, a depender do caso. Não é? Então aqui está errado. A letra D diz que o pronto atendimento das vítimas é em substituição às equipes de saúde. Não, você não está substituindo equipe de saúde, não. As equipes de saúde, que vem com médico, enfermeiro, beleza, elas vão atender sim, posteriormente. Mas num primeiro momento, é por isso que chama primeiros socorros, que é aquelas primeiras ações ali de quem chega primeiro no local do sinistro. Né? Aí você tomou as ações iniciais, ele sinalizou o local, avaliou o estado geral das vítimas,
tentou conter um sangramento, imobilizou uma fratura ou coisa do tipo, aí você vai sim chamar a equipe de saúde. Mas não é para substituir. A ideia aqui não é substituir a equipe de saúde, não. É só prestar um primeiro atendimento. Então a letra D está errada. Nós já havíamos marcado a letra A como suspeita de ser a correta e realmente ela é a alternativa correta. Questão sobre primeiros socorros. Em caso de sinistro de trânsito, o que não deve, presta atenção no não, ser utilizado para sinalizar o local? Tochas de fogo. Eu, sinceramente, viajo pra caramba. Eu nunca vi utilizar tocha de fogo para sinalizar o local de acidente. Não vou nem dizer que seja impossível de acontecer. Pode ser que seja possível, a depender das circunstâncias, se um socorro especializado depois chegou, viu que não oferece risco de incêndio ou coisa do tipo, ele sinalizar ali com tocha. Pode ser, nunca vi, tá? Mas não é recomendável, tá, gente? É totalmente inadequado utilizar fogo para sinalizar o local de sinistro. Sinistro é um acidente, né, gente? Se houve um acidente ou um sinistro envolvendo o veículo tem o quê? Combustível. Pode ter um vazamento, um derramamento de combustível, você vai sinalizar com fogo? Claro que não. Como aqui a questão está pedindo aqui não deve, certamente essa é a resposta, né? Mas o triângulo de segurança a gente pode utilizar? Sim, aliás, deve, né? Tem que utilizar o triângulo de segurança numa distância mínima de 30 metros do local onde aconteceu o sinistro. Galhos de árvores, arbustos? Sim, ok. Também você deve estar cansado de ver aí a pista sinalizada com arbustos, com galhos de árvores, quando acontece ali um sinistro, um acidente de trânsito. O pisca-alerta dos veículos? Sim, tem que ligar o pisca-alerta também dos veículos envolvidos e até do seu, né, que está estacionado ali fora da pista, mas ajuda a sinalizar para quem está vindo de longe, perceber que aconteceu alguma coisa ali para ele tomar cuidado. Então, B, C e D estão corretas. Agora, a gente não deve utilizar tochas de fogo para sinalizar local de sinistro de acidente de trânsito, né, gente? Letra A, aí, a resposta. Questão sobre primeiros socorros. Em caso de atendimento a uma vítima que apresenta sangramento, é recomendável... Aí, o que vai entrar nesse espaço aqui? Uma das alternativas. Na letra A diz ministrar analgésico. Aqui já começou errado. Porque dentro das 10 regras sagradas de primeiros socorros, você não conhece essas 10 regrinhas porque você não é aluno nosso. Se fosse, conheceria as 10 regras sagradas. Aqui no link desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você vir estudar com a gente, tá? Aprender as 10 regrinhas que vão resolver todas as questões de primeiro socorro. E lá nas 10 regras sagradas diz que não pode dar qualquer tipo de medicamento para a vítima de acidente de trânsito ou de sinistro de trânsito. Alimentar a vítima nem fala nas 10 regras sagradas, mas fala que tem que manter a vítima em jejum, não pode dar água nem alimento. Então, de certa forma, direta ou indiretamente, está entre as 10 regras sagradas. Isso aqui não é recomendável. Eu estou procurando o que é recomendável, né? Letra B, utilizar luvas de borracha para evitar contaminações. Seria uma boa ideia aquelas luvas que os enfermeiros, os médicos, dentistas, profissionais de saúde, né, usam, aquelas luvas descartáveis, para evitar contaminação? O cara está tendo sangramento, ó. Tá vendo? O que você acha? A ideia é boa ou não? Sim, não é? Professor, mas se eu não tiver as luvas de borracha, então eu não vou prestar o socorro? Vai sim. Mas olha o que está escrito aqui. Está falando que é obrigatório usar as luvas de borracha? Está falando aqui que é obrigatório? Não, está falando que é recomendável, né? Então, tendo, utilize. Não tendo, tome outros cuidados para não se contaminar ali. Então, certamente vai ser a letra B a resposta. Vamos ver aqui. Oferecer água para evitar uma possível desidratação? Não pode. A vítima tem que ficar em jejum. Não pode nem dar alimento e nem água. Quem pode fazer isso é o socorro profissional. Os socorristas profissionais. Eles conhecem ali a fundo a situação, a condição da vítima e sabem se pode dar água, se pode... Normalmente não dão, né? Nem os profissionais. Eles colocam no soro, vai hidratando a vítima ali, vai dar alimento e água. No primeiro momento, não. Então aqui está errado, não pode dar água. Estancar o sangramento usando um torniquete. Olha, se é um sangramento simples, não carece nem de muito cuidado. Às vezes coloca um chumaço de pano em cima ali, apertando, já resolve. Além do mais, aqui está escrito torniquete. Torniquete é uma técnica que existe para estancar grandes sangramentos, mas que não deve ser utilizado por motoristas quando estão prestando socorro. Só pode ser usado por profissionais treinados. Então, o torniquete deixou de existir? Não deixou, ele continua existindo. Pode ser utilizado? Só por profissionais treinados. Por motoristas, não.
Não vou nem explicar o que é torniquete aqui, tá, gente? Só saiba que torniquete não pode ser utilizado por motoristas ou leigos, beleza? Então aqui está errado. A resposta realmente é a letra B, conforme nós já havíamos suspeitado.